Hoje é terça-feira, dia 30 de abril de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, tela preta, Spotify, Inception Bar e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. Coca, mas esse último episódio de Game of Thrones era escuro, hein? Dava pra ver nada. Então, primeiro de tudo, tem o fator HBO. Esquece Game of Thrones. Primeiro fator HBO, onde entra a compressão. O episódio, ele foi escuro, ponto. Mas você junta, né? A gente sabe como é que é HBO. Tudo bem que talvez seja um pico gigantesco, mas não justifica. É mó grana. No primeiro momento, quando eu vi que tava meio escuro, eu pensei assim, eu acho que eles estavam com preguiça de renderizar as coisas. Grana curta, vamos deixar tudo preto. Mas, tecnicamente falando, você tem a questão da compressão, vai mexer com o contraste, vai deixar ali, aproximar os pretos. Tem a questão do próprio contraste da TV mal configurada. De repente, até o ângulo de visão, de repente a tua TV não é lá uma IPS da vida, e aí você tá com um ângulo ruim, você não vê. Tem vários. O episódio foi escuro, mas sempre tinha coisa na tela. Você teve momentos que você viu uma tela preta, viu errado. Se foi na ponta da HBO, não tem muita coisa que você possa fazer, mas se você se sentiu incomodado, dá uma olhadinha nas configurações da tua TV, pode ser que ela não esteja tão redondinha assim. Windows Explorer Finder no Safari. Vários cocas mandaram sugestões, o Solid Explorer, FX File Explorer, File Command, File Expert. O que não faltou foi sugestão. E a Vivo, para quem é pessoa jurídica, tá sim com um passaporte Américas, passaporte Europa, nos moldes da Claro. Torcer para que chegue o mais rápido possível para pessoa física. Eu não entendo essas demoras. Rio de Janeiro, no metrô, agora tá aceitando Apple Pay. Só que não é qualquer Apple Pay, é só Visa. Na verdade, é uma parceria do metrô com Visa e tá aceitando não só Apple Pay, tá aceitando qualquer forma de pagamento sem contato. Então dá para entender do ponto de vista de marketing uma parceria Visa-metrô. Como Olimpíada, ou Copa, que você só ia lá fazer as compras, você só podia pagar com Visa. Não teve uma história assim? Questionável ali, que é meio de pagamento. Concordo com tudo. Deveria estar disponível para todo mundo, todas as plataformas, até nesse caso especificamente, porque é um meio de pagamento, mas não tem uma obrigatoriedade de aceitar. Só é obrigatório dinheiro, aceitar a moeda corrente do país, os demais opcionais. Um lado bom dessa parceria é que hoje, para você pegar o metrô, você precisa do Rio Card, o bilhete único, ou então o do metrô, o Metrô Rio. E agora não precisa mais desses cartões. Você chegou perto da catraca, passou seu smartphone que tiver o Apple Pay Visa, passou o cartão Visa sem contato, não vai passar na tarja magnética, sem contato. É mais um tipo de pagamento. Imagina todo o transporte público, assim. É questão de segurança, né? Rio de Janeiro ali, né? Puxar o smartphone na hora de pagar, já sabe qual é o aparelho. Turismo também se beneficia demais nesses casos. Usa o Apple Pay, pronto, curti. Notícias. Cocatec. Começar falando de 5G. Foi uma segunda-feira tranquila, viu? Feriado Dia Internacional do Trabalho, mundo inteiro ali. Essa semana tende a ser meio morta a semana inteira. Então foi uma segunda-feira bem calma. Começar falando de Apple. O chefão de 5G da Apple, né, tá saindo. E curioso, né? Não, a gente pegou o da Intel. O nosso tá indo embora. Vai saber agora se é porque contrataram porque ele tava indo embora ou foi embora porque contrataram. Saiu mais uma leva de betas nessa segunda-feira. iOS, macOS, watchOS, tvOS, mas não vi nada demais. Rolando um papinho de que a próxima geração de iPhones vai vir com recarregador de 18 watts, ou seja, recarga rápida com cabo Lightning USB-C. Não seria mais Lightning USB-A. O que eu gosto do USB-C já tem uns 3 anos, né? Essa coisa de USB-C. É que você padroniza a recarga. Pô, Coca, mas o USB-A já padroniza também, já é um padrão. A questão é que você não tem recarregador de Mac USB-A. O USB-A não segura o tranco.
USB-C segura. Acho que o USB-C vai até 120 watts, se eu não me engano. Por isso que você não tem cabo de recarga rápida USB-A. Obrigatoriamente ele tem que ser USB-C. O USB-A vai máximo, se eu não me engano, 12 watts, 12, 13, não vai muito mais do que isso não. Não chega nem nos 18. E também rolando um papinho de que já o iPhone XR, na evolução do XR, já viria com 2 câmeras. Faz um baita sentido, né? A referência agora vão ser 3 câmeras. Então a gente pode colocar 2 no modelo de entrada, né? E pra valorizar e manter... tá baratinho. Aqui, ó. Só 800 dinheiros. Spotify apresentou seus resultados. Atingiu 100 milhões de usuários pagantes. Isso é, segundo as informações que a gente tem, o dobro do que tem o Apple Music. Agora, um dado curioso. Esses 100 milhões, que é responsável por 90% do faturamento, os outros 10%, menos 8,5% é de anúncio. Então, o que tá pagando a conta são os usuários pagantes. Só que não tá pagando as contas. Ainda tá dando prejuízo. Ao todo, o Spotify chegou a 217 milhões de usuários, quase 80 países. Disse que esse crescimento se deve às parcerias que foram estabelecidas, por exemplo, com o Hulu, com o Samsung, com o Google Home Mini, mas não tá pagando as contas. O número de usuários pagantes precisaria crescer mais uns 10% para equilibrar, para chegar no 0 a 0. E a previsão do Spotify é que ao longo desse ano cresça de 20% a 30% o número de pagantes. Então, fecharia as contas, para você ver como é que é difícil de fazer dinheiro. Ainda mais hoje, tem um player forte que é o YouTube, porque agora com o esquema de você poder pagar para não ver anúncio aqui no Brasil, tá todo mundo pagando e você leva de grátis, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, o YouTube Music. Então, o Spotify ele é meio que o Netflix, ele é meio que independente. Acredito que vai continuar existindo. Quem é usuário Apple, de repente ali o Apple Music, usa alguma coisa que tem parceria com o Deezer e recebe o Deezer gratuito, usa o Deezer. Mas acho que hoje a principal, do ponto de vista financeiro, o principal concorrente do Spotify seria não o YouTube Music, mas o YouTube Premium, que te dá YouTube Music. Hoje, terça-feira, quem apresenta os resultados é a Apple. A Sony, que eu comentei ontem, saindo do Brasil e outros países, deve cortar 50% da sua força de trabalho na parte dos IPOs. O WeWork entrou com pedido, Slack também indo na bolsa, mas vai fazer a listagem direta, não vai passar pelo processo do IPO. Na parte de polêmicas, a Amazon ela tem um software que faz a análise de performance, faz a análise da produtividade. E se o funcionário não atingiu a meta, é mandado embora. Não tem uma revisão humana no processo. A Amazon ela estabelece uma meta e quando 75% dos funcionários de um centro de distribuição atinge essa meta, aí aumenta, dobra, atingiu a meta, dobra a meta. Não dobra, mas dá aquela apertada no parafuso. Quem não atinge a meta, segundo a Amazon, passa por treinamento, um processo de reciclagem, mas a percepção é que a Amazon é uma maquininha mirando única e exclusivamente nos números, na produtividade. Outra polêmica no Reino Unido é que a polícia, se suspeitar de alguma coisa, se a polícia achar que o telefone da vítima de um estupro, pode ajudar a situação, pode fazer o confisco. O motivo prático é que muitos casos lá no Reino Unido, e não só lá, como é uma acusação séria, tem muita mulher que age de má fé, não é um problema de solução simples, mas não fica aquela vibe meio, como o pessoal relata aqui no Brasil, né, que tem, vou chamar de má vontade ou resistência na hora de fazer o registro para com a mulher? Então, phishing no Chrome Mobile. Na verdade, não só no Chrome Mobile, o pesquisador fez a prova de conceito no Chrome Mobile, mas qualquer navegador está sujeito a isso. No Safari, no iOS, quando você está navegando, você não tem a barra de navegação que dá uma encurtada quando você faz uma rolagem? Pois é. Qual é a ideia? Você entra num site, o site ele vai criar o Inception Bar. Ele vai colocar uma barra de endereço, que não é a barra de endereço do navegador, é do site, e você digita, por exemplo, um banco. E você não vai para o site do banco de verdade, vai para um site de banco fake, e aí você acha que tá num site, tá no outro. Pegou a treta? Complicado, né? Sabe o caso dos banimentos dos aplicativos da Play Store? O fraude dos anúncios que ficava rodando em background, clique falso. Então, a Dio Global se pronunciou, falou, foi mal aí, a gente realmente estava fazendo isso e não tem o que falar, né? A gente aceita o banimento, reconheceu o problema, disse que não foi uma coisa deliberada, falou, deixa eu investigar, vou olhar aqui, internamente vou dar uma olhada para saber o que aconteceu, vou descobrir quem é que tá por detrás disso. Fez o correto, aceitou a reclamação, tá vendo o que aconteceu. O problema, né? Será que foi assim mesmo? Será que... Lembra de um filme que o programador ele pegava os
arredondamentos, aqueles centavinhos de arredondamento nas contas e passava para a conta dele. Eu tô lembrando de alguma coisa assim. Pode ter sido, né? Os desenvolvedores colocaram mineração de criptomoeda, né? Injetaram aquele código de mineração de criptomoeda, que no caso era clique de anúncio, ou será que era política da própria empresa e ela só tá mandando esse migué pra, né, ver se cola. Falando de anúncios, a Microsoft pegou o Bing Ads e tá transformando em Microsoft Advertising, porque tem, além do próprio Bing, tem o LinkedIn, tem muito lugar para a Microsoft exibir anúncio. E a Microsoft ainda quer esses anúncios com inteligência artificial. O FlexPai, que foi o primeiro telefone dobrável, pré-venda começou essa segunda-feira na China e já esgotou. Não foram ditas quantas unidades foram vendidas. A previsão de entrega é daqui a um mês. Olha que treta. O FlexPai, ele foi anunciado finalzinho de outubro do ano passado, chegando agora. Samsung, que também falou do seu telefone flexível em meados de novembro, tá chegando só agora e, né, teve que recuar. Mate X chega em 20 de junho, definitivamente não é uma tecnologia dominada, não virou carne de vaca. Aliás, falando de Android, muitos aparelhos pingando, vazando. OnePlus 7 Pro, taxa de refresh 90 Hz. Tem o da Nubia, o Red Magic 3, que é um celular gamer, tem até cooler. Roda um Snapdragon 855, grava vídeo em 8K, câmera de 48 megapixels. Nubia é aquele do bracelete relógio do celular, lembra? O Apple Watch celular. E a gente deve continuar ouvindo muito papinho de Android ao longo dessa semana, porque semana que vem tem Google I.O. O que mais de Google? O Waymo One chegou já na Google Play, estava privado, só tá em teste, a solução de carro autônomo só tá em teste em Phoenix, no Arizona. Mas agora começando a ficar meio que público, aumentando o número de usuários. Na verdade, você entra numa fila de espera. Costurar print, você tira 2, 3 prints de uma conversa de WhatsApp, que é deixar um print só. Tem aplicativos que fazem isso, mas um dos pedidos era para incorporar isso como uma função nativa no Android e o Google falou, não rola não. E pro Google dizer não. Agora, Coca, você tá falando de print aí de WhatsApp? Vai ter no WhatsApp a cutucada. Lembra da cutucada que tinha? Chamar a atenção. Era até um flerte, né? Aquela coisa ali. E rolando um papinho de que isso chegaria no WhatsApp. Mas foi tudo brincadeira. Tudo ali meio que... não fake news. Foi uma brincadeira proposital. Só que muita gente caiu nessa. Outra coisa também que foi muito comentada, a tal caixa de sono do Zuck, né? O Zuck tá fazendo aquela média, né? E a Priscila, esposa dele, fica ansiosa se vê a hora. Tá dormindo, vê a hora. E, pô, tem que acordar, tem que levantar, não posso dormir mais. Aí o Zuck fez uma caixa de sono, que é uma caixa de madeira que acende tem uma luz pra baixo. Uma luz levinha, que vai acender se for de 6 a 7 horas da manhã, que é quando as filhas acordam. Então a esposa olha ali pra caixa, não tá na hora. Se tiver apagado, não tá na hora de levantar. Posso continuar dormindo. E não vai saber se pode dormir mais 1 hora, mais 2, mais 3. É aquele efeito meio notificação. Retirou a hora pra acabar com a ansiedade. Outro número que eu achei interessante, o Facebook, ele vai acumulando os números, né? Vai acumulando as pessoas. A pessoa faleceu, mas ainda continua com um perfil ativo. E a previsão é que o número de perfis de vivos deixe de ser maioria daqui a 50 anos. Claro que, né, o Facebook pode acabar e provavelmente vai acabar daqui a 50 anos, pelo menos como rede social nos moldes que a gente tem hoje. Uma coisa que o Google tem, compartilhar dados com pesquisadores. O Facebook está começando a fazer, tinha anunciado que ia fazer um conselho de pesquisa, está liberando dados privados, informações privadas para os pesquisadores. Por hora vão ser 60 pesquisadores em 11 países. É o lado, digamos, social dos dados, porque no Brasil acho que só um pesquisador da USP está com acesso a esses dados. Tudo pesquisador conhecido, né? Tem todo um ambiente de controle, só que, né, o Facebook, olhando o histórico, a própria Cambridge Analytica meio que foi assim. Enfim, e para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Galaxy Home Mini deve ser anunciado semana que vem, por ocasião Google I.O. Já pintou certificação Bluetooth no Bluetooth Special Interest Group. Samsung que anunciou, curte Snapchat, curte vídeo na vertical, curte IGTV, pois é, lançou uma TV vertical. Na verdade é um produto conceito lá na Coreia e é uma TV vertical e horizontal. Você rotaciona, ela tem uma base que pode ficar no formato padrão que a gente está acostumado, horizontal, formando uma espécie de T, e você pode fazer um formato I, você rotaciona, fica tudo na vertical, a base e a TV. É a The Zero. O Linux Dex, que é o Linux rodando no Dex da Samsung, que estava disponível no Note 9 e o Tab S4, chegando no S9, S10 e também no Tab S5e. O Dex, ele acaba, lembra o Windows, mas é o Android ali, é o Samsung rodando.
você não tem uma experiência desktop de verdade. Agora, rodando Ubuntu desktop com aplicativos desktop já melhora muito. Mas ainda assim, né? Linux para computador pessoal não colou, não adianta. O Linus disse que o problema era a instalação, que o usuário padrão não gosta de instalar Linux. Talvez, né, me resolvesse. Tá ali no Dex e tal. O Dex é uma ideia legal, mas não acho que vai colar não. Vimeo tá trazendo o Showcase, que é como se fosse uma criação de aplicativo. Você monta um pacote de vídeos, você monta o seu portfólio e pode mostrar num site, pode mostrar como um canal dentro do Amazon Fire, do Roku, assumindo o Vimeo como uma espécie de YouTube Pro. É interessante. Falando de YouTube, para finalizar, o PewDiePie se pronunciou, não é a primeira vez que ele se pronuncia, teve há um mês atrás o atentado na Nova Zelândia e aí o carinha pediu, se inscreve lá no PewDiePie, e o PewDiePie rechaçou o atentado, mas não falou especificamente do meme, né, o inscreva-se no PewDiePie, e ele fez um vídeo falando do meme, pedindo pra parar, embora ele tenha feito cartazes lá falando da briga, né, com o T-Series indiano, a Índia até ficou chateado, proibiu algum dos vídeos do PewDiePie por lá, antes tarde do que mais tarde ainda. E assim, Valar Morghulis, vou ficando por aqui, mas eu volto, você sabe, quinta-feira, amanhã é feriado. Abraço pra vocês, excelente feriado, até quinta. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.